Oi, hoje eu tenho um tópico muito importante pra falar, que é uma coisa que é muito querida pra mim. Eu gosto muito, muito, muito de Senhor dos Anéis. E esse ano completo 10 anos desde que eu li pela primeira vez e eu estou relendo a saga. Então eu quero contar um pouco como foi a leitura 10 anos atrás, como tá sendo hoje, qual é a minha ligação com essa série. Hoje é o dia da edição e eu percebi que tem quase meia hora de vídeos sobre o Senhor dos Anéis. Então, para não ficar muito cansativo, eu decidi cortar em 3 partes, vou publicar em 3 partes. A primeira parte vai ser as minhas impressões iniciais, o começo, quando eu comprei, como foi a primeira leitura. A segunda parte é a releitura, o que eu já li até agora, a partir da série principal, então eu consigo falar sobre o Senhor dos Anéis bonitinho. E a terceira parte fica o resto da série, o resto da coleção da Terra-média, que são livros que eu vou reler ou que eu ainda não li, e eu mostro um pouco das edições, o resto da minha coleção da Terra-média. Então, fique agora com a primeira parte e eu volto semana que vem com a segunda. Pronto, agora estou com o meu melhor amarelo Hobbit e todo paramentado para falar devidamente de Senhor dos Anéis. A minha história com o Senhor dos Anéis começa há 10 anos atrás, eu tinha só 14 anos, e eu sabia que eu gostava de ler, eu já tinha lido várias séries, vários livros, já tinha passado por Os Caras, eu já tinha passado por Crepúsculo, eu já tinha passado por Percy Jackson, então eu queria começar a expandir, eu vesti a carapuça do nerd e queria conhecer mais do que as pessoas gostavam. Então eu procurei e vi na internet referências sobre o Senhor dos Anéis, mas eu não conhecia nada, eu não sabia de nada, nada dos filmes, nada dos livros, eu só sabia que tinha filmes e tinha os livros, que os livros vieram primeiro e que era para ler o Hobbit antes do Senhor dos Anéis. Então eu procurei na internet e foi um marco não só por ter comprado o Senhor dos Anéis, os livros em si, mas foi um marco da vida de uma pessoa que ama comprar livros, porque naquele momento eu descobri as promoções de livro. Eu comprei no Submarino, numa super promoção, 5 livros por R$ 50. Então é R$ 10 cada livro. Só tinha essa edição da Martins Fontes na época, mas eu li e foi incrível. Eu comprei e comecei a ler. E foi uma coisa muito especial porque não era nada que os meus amigos fossem se interessar, não era nada que as minhas irmãs fossem se interessar, era algo completamente meu, era algo pra mim e que eu sabia que só eu ia gostar possivelmente e eu li mesmo assim. Então eu, naquela época, botava o meu CD do Paramore para tocar, o Brand New Eyes, colocava no meu radinho, sentava na cama e passava horas lendo. E eu sei que eram horas porque o CD começava de novo e continuava, eu ouvia 2 vezes, às vezes até mais, enquanto eu lia. E eu adorei. Eu comecei com Hobbit e adorei a história, ela é mais infantil, é um pouco conto de fadas, mas é uma aventura e é muito divertido. Esse daqui é uma história bem fechadinha, então se você só lê o Hobbit, você entende tudo, tem uma história completa. E tinha dragões, tinha anões, tinha guerreiros, e tinha um Hobbit que era um personagem muito diferente, ele não é exatamente... Ele não é um humano, ele não é comum. E o Bilbo, particularmente, não é uma pessoa comum. Ele é um... Tem essa... Por fora parece normal, parece um Hobbit caseiro, tranquilo, pacato, mas ele é muito inteligente, ele é muito criativo e ele é muito corajoso. Então foi uma delícia ler, essa edição tá até estouradinha, já tá saindo aqui a cola, já tá toda marcadinha e foi lida várias vezes. Essa edição da Martins Fontes tem a tradução da Lenita Esteves, que foi minha professora na graduação, foi minha orientadora no meu TCC, não exatamente no TCC, mas na monografia que eu escrevi. E eu tenho um carinho muito grande por essa edição, mesmo ela sendo velhinha. Depois disso, eu li os 3 volumes do Senhor dos Anéis,
Pra quem não sabe, são 3 edições, 3 volumes de um livro que foi concebido, foi escrito como um livro só, mas editorialmente ele foi separado nesses volumes. E o livro como um todo, Senhor dos Anéis como um todo, é composto por 6 livros, então você tem 2 livros em cada edição. Então, A Sociedade do Anel também, com tradução da Lenita Esteves e do Almiro Pizeta. As Duas Torres, também estouradinho. E O Retorno do Rei. O Senhor dos Anéis já era diferente, já tem um tom diferente do Hobbit. Ele é em maior escala, você tem uma aventura muito maior, os riscos são muito maiores, você tem muito mais a perder, muitos personagens cativantes, e essa história não tem medo de levar as coisas a sério e ir com tudo. Então você tem as mortes, você tem grandes dilemas, você tem vários plot twists que eu não sabia, porque eu não sabia nada da época, então tudo que acontecia eu ficava muito surpresa. E foi uma experiência muito gostosa. Eu demorei pra ler, na verdade eu não sei quanto tempo eu demorei pra ler, porque na época eu não anotava muito, não era importante saber, mas eu li e mudou a minha relação com os livros. Foi uma jornada tão especial pra mim. Eu senti como se eu tivesse andado todo aquele percurso do Condado até Mordor, e por isso foi muito especial, foi muito tocante. E se tornou um dos favoritos da minha vida. Eu não consigo falar qual é o meu livro favorito da vida, mas tem alguns que são muito especiais pra mim, e O Senhor dos Anéis é definitivamente um desses. Na época eu tentei ler também o Silmarillion, que era o 5º livro que veio junto, mas ele tem um ritmo diferente, é um pouco mais difícil, então eu não consegui ler daquela vez, e só fui conseguir ler anos depois. Mas mesmo assim, só o Hobbit e o Senhor dos Anéis já me deixou um grande fã, e eu comprei a trilogia, o DVD, vi os filmes e amei os filmes e me tornei um fã de carteirinha. Então, é óbvio que eu não poderia deixar de reler os livros. Eu gosto muito de reler coisas porque são histórias queridas, porque eu tô em outro momento e aí eu encontro elas de novo, elas mudaram, eu mudei. A história em si não mudou, mas a forma como eu entendo muda. Então, toda releitura é uma experiência muito gostosa. Na verdade, estou relendo agora, mas não pela primeira vez, essa é a 3ª leitura. Eu já reli O Senhor dos Anéis há cerca de 5 anos, então mais ou menos na metade do percurso entre a primeira leitura e essa leitura. Então, eu li O Hobbit, O Senhor dos Anéis, li também o Silmarillion, então pela primeira vez com uns 18, 19 ou 20 anos. Demorou um pouco para reler tudo. E o Silmarillion também é muito legal. Essa edição da Martins Fontes, a tradução é da Valdeia Barcelos, e ele é um tom completamente diferente. Então é quase uma bíblia, os dias antigos da Terra-média. Então, desde a criação do mundo, a Primeira Era, história dos elfos que saíram de Valinor, foram para a Terra-média, e o que aconteceu, os homens de Númenor, e a história das Silmarils, por isso que é o Silmarillion, e um pouquinho da história dos Anéis de Sauron. E aqui é outra escala, é muito mais... é um épico mais antigo, é um épico com seres imortais. Então, se o Senhor dos Anéis já é maior escala em relação ao Hobbit, o Silmarillion é, assim, completamente fora dos padrões. E nessa primeira releitura, na segunda vez que eu li, eu também li Os Filhos de Húrin, com tradução do Ronald Kirnsey, que também é uma edição muito bonita, tem ilustrações no meio. É também da Martins Fontes. E essa história é uma história específica desses personagens, desse núcleo, que acontece no meio do Silmarillion. Então, essa história também está presente no Silmarillion, mas aqui ela é mais desenvolvida. Ela é uma história bem trágica, que se passa na época em que você tem dragões e elfos, mas são humanos que têm uma história bem triste, mas ainda assim muito bonita.